É Deus que nos trouxe aqui nessa noite para adorar o nome dEle, e nessa noite Ele vai falar conosco. A palavra do Senhor hoje está em Gálatas, capítulo 3, do versículo 26, até o capítulo 4, versículo 7. Amém? O tema de hoje é: quem é você? Quem é você? É uma pergunta. E a resposta é: eu sou adotado. E nós vamos saber por que somos adotados. Amém? Vamos ler juntos? Eu vou separando os versículos. Dá para ler, irmãos? Vamos ler então de forma alternada. Gálatas capítulo 3, versículos 26. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Não há mais judeus, nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Portanto, pense da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer aos seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco, éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Assim fez para resgatar a nós que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, e por meio dele clamamos Abba Pai. Todos juntos. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus tornou herdeiro dele. Glória a Deus, somos todos filhos de Deus, adotados por Ele, e hoje somos feitos filhos e herdeiros dessa grande promessa, amém? Vamos curvar as nossas cabeças, pedir para que o Senhor fale conosco nessa noite. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, com toda reverência nós nos colocamos na Tua presença, primeiramente para reconhecer que o Senhor reina acima de tudo e sobre todos, o Pai. E por esse motivo nós somos gratos, Senhor, gratos porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Gratos, Senhor, por todo esse momento especial e maravilhoso que é o seu culto. Grato pelos louvores que aqui foram dados. Gratos pelos momentos da oferta. Gratos pelo momento da oração. E que tudo isso, Senhor, que foi feito aqui e realizado foi para o louvor e honra do seu santo nome. Pai, agora é o momento da tua palavra, Pai. É o momento que o Senhor fala com a tua igreja. Mas, Senhor, apenas o teu Espírito Santo pode abrir e aquietar os nossos corações. Nesse momento, Senhor, que essa boa semente que é a Tua palavra, Pai, entre em nossos corações e enraize, alcance, Senhor, profundezas, ó Pai, e que nós possamos não apenas ser ouvintes, mas praticantes genuínos daquilo que o Senhor quer nos ensinar essa noite. Nos faz, Senhor, entender essa percepção de que somos filhos amados, ó Pai, filhos da Tua graça. É isso que te pedimos e te agradecemos no nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Irmãos, até estava comentando sobre esse tema, né? Quem é você? Quem é você? Às vezes é uma pergunta assim que a gente já deve ter até na ponta da língua, porque existem duas maneiras que nós nos apresentamos às pessoas. Existe uma maneira de uma apresentação credenciada ou oficial, que é aquele exemplo que você fala o que você é através de documentos. O que você é? Você pode falar quem você é através de uma certidão de casamento. Eu sou casado. Você pode falar quem você é através de um documento da sua profissão. Eu sou administrador, eu sou advogado, eu sou contador. Eu trabalho na empresa tal. Isso são apresentações credenciadas. São assim que algumas vezes nós costumamos nos apresentar às pessoas. Mas existe também uma segunda forma de apresentação. Existe uma apresentação narrada, que é a maneira mais normal e comum que você pode se apresentar a uma pessoa. Aí você vai contar a sua história, de onde você veio, onde você nasceu, o que você fez, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer. Essa é uma apresentação narrada. Geralmente, irmãos, nós ficamos muito mais no segundo tipo da apresentação, na apresentação narrada,
E poucas vezes nós utilizamos de uma apresentação credenciada para dizer aquilo que nós somos. Por que eu estou dizendo isso? Porque apesar dessas duas maneiras distintas de você se apresentar, elas são maneiras complementares na nossa vida. Elas se completam diretamente. E isso é muito importante, porque o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Gálatas, que ele vai falar sobre a adoção, do capítulo 3, do versículo 26 até o versículo 29, ele vai dar uma apresentação credenciada. Ele vai falar: olha o que vocês são. Pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Essa é uma apresentação credenciada. Vocês são filhos de Deus, pronto. Vocês pertencem a Deus, vocês são propriedades de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. E depois, lá a partir do versículo, especificamente do versículo 7, ele vai dizer: agora que você já não é escravo, isso é uma apresentação narrada, mas filhos de Deus, e uma vez que você é filho, você se tornou herdeiro dele. Então Paulo, ele apresenta a credencial e ele apresenta a sua história, aquilo que você é diante de Deus, amém? E veja que essas duas maneiras, elas são complementares. Por que isso é importante dizer, irmãos, nos dias de hoje? Por que isso é tão importante a gente frisar isso nos dias de hoje? Porque muitas vezes nós perdemos a nossa identidade. O mundo aí fora está batendo sem dó em cima do cristão. Não está nem um pouco preocupado. E está toda hora ele quer fazer com que você esqueça aquilo que você é. Aquilo que você é diante de Deus. Perceba, muitas vezes o mundo, o que ele tem usado de táticas? Primeiro te excluir. Agora ele tenta te absorver. Hoje em dia você vê crentes no meio mundano e você vê o mundo imitando as coisas de crentes. E a gente não sabe, nessa bagunça, qual que é a nossa identidade, aquilo que nós somos. Interessante falar sobre isso, porque hoje eu estava conversando um pouco com a minha esposa, e ela me disse... Eu não acompanho essa porcaria de programa, mas ela me disse que a Rede Globo, a tática dela esse ano foi chamar crentes para participar do Big Brother. E assim, diz que esse cara estava com uma intenção, não sei nem o nome qual é o nome da pessoa? Eu não sei, um nome lá do rapaz, e disse que ele entrou, que ele falou: não, eu quero fazer a diferença, eu vou fazer a diferença, eu vou entrar, eu vou dar um bom testemunho de crente. Aí ela perguntou para mim: você acha que isso vai dar? Eu falei: isso aí não vai dar, isso aí vai dar só besteira, isso aí vai dar tudo errado, porque ali não é o lugar, ali não é um lugar de um cristão. E foi dito e feito, ele deu um maior escândalo, ele bebeu demais, ele acabou tentando se envolver com uma mulher, ele já é casado e a esposa dele está grávida aqui do lado de fora. Não estou dizendo isso apenas no sentido de uma crítica, mas veja como a gente tenta misturar as coisas, como que eu digo assim, a gente tenta, como a igreja está tentando se misturar as coisas. Irmãos, nós somos separados por Deus, separados para adorá-lo, para viver uma vida santa, irrepreensível, na presença de Deus. Foi para isso que Deus nos separou, foi para isso que Deus nos chamou. Não precisamos fazer de tudo, se fingir de tudo, para conseguir conquistar o mundo. Não é essa a intenção, não é isso que nós precisamos fazer. Não é nada disso. Nós fomos chamados, nós temos uma identidade, nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais escravos desse mundo, irmãos. E por isso e aí eu pergunto, mas por que Paulo fez isso? Como eu disse, a igreja se esqueceu da sua origem, história ou documento? Será que a igreja da Galácia esqueceu aquilo que ela era? Como ela foi chamada? Como ela foi resgatada? Qual que era o seu propósito de vida a partir de agora? Será que ela esqueceu tudo isso? Aí eu escrevi: Paulo precisava demonstrar àquelas pessoas, dentro do contexto social, a importância dessa identidade, e que isso seria aplicado e o que modificaria a estrutura daquele local. Quando Paulo está falando: olha, vocês são adotados, é para vocês se lembrarem, você levar isso para o resto da vida. Quem é você? Eu sou adotado, eu era um escravo, Deus me resgatou e agora eu sou filho de Deus. É isso que Paulo está falando, lembre-se sempre disso. Quem é você? Eu sou adotado. Com isso a gente vai partir para alguns pontos desse texto, que é importante a gente frisar. O primeiro deles é esse. Paulo primeiramente apresenta as credenciais da igreja, Gálatas capítulos 3, 29 e 4, versículo 7. Quais são as credenciais? Vamos ler? Versículo 29. E agora... Agora...
Amém. Irmãos, perceba que isso não é uma realidade pendente. Não é uma realidade pendente. Não é que isso vai acontecer. Nós já somos filhos de Deus. Ele usa essa expressão, agora sois. Em outras traduções diz, agora sois, agora você é. É deste momento, tenha isso sempre em mente, é deste momento em diante, você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus, você já não é mais um escravo, você foi adotado. Um preço altíssimo de sangue foi pago para te resgatar. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário te deu o privilégio de ser filho de Deus. Hoje você é um filho de Deus. E perceba que essa adoção não é uma adoção natural. Aqui o que o Paulo está falando é uma adoção, ele está falando assim de uma filiação por adoção, uma filiação adotiva. Nós somos herdeiros por adoção, porque Cristo nos chamou através do seu Filho único, Jesus Cristo, mas nós somos chamados para ser filhos de Deus. E agora que Paulo fala que depois de tudo isso, que Deus nos adotou por meio da fé, esta fé é a porta para todas as bênçãos da vida de Deus. E como eu disse, Paulo está dizendo aqui de uma filiação adotiva. Nós somos filhos de Deus, mas filhos por adoção. Irmãos, pensem comigo, isso faz todo sentido, uma filiação adotiva e não uma filiação natural. Pense comigo. Como alguém poderia ser adotado por outra pessoa? Por mérito. Uma criança ela pode ser adotada por outra pessoa por mérito? Pense comigo, um trabalhador ele trabalha por um salário. Ele trabalha 30 dias, no final do mês ele recebe um salário. Isso é uma dívida. Isso, consequentemente, pode ser um critério de você contratar uma pessoa, pode ser pelo mérito dela. Trabalha muito bem, é uma pessoa honesta, é uma pessoa dedicada. Mas na adoção? Por que Cristo nos adotaria? Por que Deus nos adotaria? Pense comigo, seria por mérito? O que uma criança pode fazer para ser adotada? E aí eu trouxe a resposta: confiar naquele que quis adotá-lo. É a única coisa que a gente pode ter na nossa mente. A gente não tinha mérito nenhum, mérito algum diante de Deus. Mas Deus, na sua infinita graça, nos escolheu, nos chamou, nos predestinou, nos amou antes da fundação do mundo, para sermos filhos de Deus. Filhos de Deus pela adoção de Deus. Amém? E como alguém poderia ser filho de Deus? Somente pela adoção, por meio da fé em Jesus Cristo. Não existe outro método, não existe outra maneira, apenas por essa adoção que nós somos chamados para ser filhos de Deus. Contrariando assim, irmãos, tudo aquilo que o mundo prega, porque o mundo ele prega o quê? Que todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. E isso não é verdade. Nós somos criaturas, nós éramos criaturas, nós fomos criados por Deus. Isso é verdade. Mas filhos de Deus é apenas através do sacrifício de Jesus Cristo. É reconhecendo o sacrifício de Jesus. É tomando para si essa adoção. Amém? E todos são filhos de Deus, como eu disse. Isso não é uma verdade. Porque Deus, ele leva um critério. Deus, ele escolheu as pessoas, mas ele não escolheu independente da raça, do gênero, da cor, da idade, do que faz, do que deixa de fazer, do trabalho, independente disso. A única distinção que Deus faz é a distinção daquilo que você deve crer. Você crê no sacrifício de Cristo? Você recebeu o sacrifício de Cristo? Você reconhece que isso foi necessário para a sua salvação? Amém? Se você reconhece tudo isso, você é um filho de Deus. Essa é a única distinção que Deus faz. O segundo é o privilégio da adoção, é único para nós cristãos, pois o Filho de Deus veio para nos fazer filhos adotivos do Pai. Versículos 3, 26, vamos ler? Pois todos... Todos... Jesus. Como eu disse, esse é um privilégio para nós. É um privilégio para nós cristãos. Aquilo que Deus fez, que Ele nos chamou através de Cristo Jesus. Mas veja que Ele fala que através disso o reconhecimento se dá através do quê? Do batismo. E o Novo Testamento mostra duas verdades sobre o batismo. Todos os que criam em Jesus Cristo eram batizados nas águas.
Olha que interessante, a razão disso é que Jesus falou na grande comitiva. O que ele disse? Vão, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O processo de discipulado e inclusão na família de Deus envolvia um reconhecimento público, uma confissão pública de fé em Cristo Jesus através do batismo nas águas. Apenas os que criam em Jesus eram batizados. E existe uma segunda verdade também. Somente os que criam em Jesus eram batizados. Quem poderia ser batizado? Como disse Jesus, façam discípulos batizando-os. Façam discípulos batizando-os. Batizando quem, então? Parece até aquele joguinho de palavra. Apenas os discípulos. Não pegava pessoa desconhecida no meio da rua e pum, batizava. Você crê no sacrifício de Jesus? Você reconhece publicamente? Se batize. Em Atos capítulo 2, fala que quando Pedro ele pregava, depois que ele pregava, as pessoas elas eram batizadas. A nossa imersão nas águas testifica publicamente a nossa união em Cristo, a união com Ele na sua morte e a união na ressurreição, dramatizando nas águas do batismo. E o batismo é um testamento público de algo que Deus já fez no seu coração. Pense comigo, quando você fala em batismo, você está falando numa nova certidão de nascimento. Uma nova certidão de nascimento. Não que um papel ele faça com que você seja uma nova pessoa. Um certificado de batismo não significa nada para você. Aquilo poderia significar apenas um banho, como para muitos significaram. Apenas um banho. Um papel não te faz uma nova pessoa. Uma certidão de casamento também não te faz uma pessoa casada. Uma aliança não te faz uma pessoa casada. O que te faz? É o compromisso, a responsabilidade, a consciência. Da mesma forma o batismo, a responsabilidade, a consciência de reconhecer o que Cristo Jesus fez por você. Amém? Terceiro ponto, ser adotado por Deus é saber que não existe qualquer distinção entre filhos. Vamos ler? Não há mais judeu, nem gentil, escravo, livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Como eu escrevi, Paulo fez isso para lembrar a igreja que agora eles eram filhos de Deus, adotados pelo Pai, portanto são irmãos um dos outros, portanto iguais uns aos outros. A adoção não faz separação. Por exemplo, eu atuo muito em processo de família, muito. Sei tudo o que acontece dentro desses processos, principalmente o que envolve adoção e quando você vai falar sobre abertura de inventário, herança, testamento. Antigamente, o nosso código fazia uma separação, o nosso Código Civil fazia uma separação entre filhos legítimos e filhos adotivos. Fazia uma separação distinta. Os filhos legítimos herdavam tudo e os filhos adotivos não herdavam praticamente nada. Isso até o Código de 1916. Em 2002, houve uma nova mudança. Olha que interessante. E nesse estudo, quando você pesquisa, você percebe que isso foi na verdade, das pessoas que idealizaram o Código Civil de 2002, justificaram que por conta, e usaram exemplos bíblicos para isso, dizendo que pela adoção, se o próprio Deus reconhece que todas as pessoas são iguais através da adoção, não poderia a lei fazer de uma forma diferente. Olha que interessante, não há mais separação entre filhos e filhas, independente daquilo que você faz, daquilo que você realiza, daquilo que você tem ou deixa de ter, você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. E isso até é interessante, porque quando eu era pequeno, eu me lembro que meu pai tinha amizade com um irmão, que era da época do 7º dia. Eu tinha, acho que 12 anos nessa época. E era muito engraçado, porque meu pai levou eu para apresentar para esse cliente dele, aí falou, ó filho, esse aqui é meu amigo, tudo mais. E ele falou assim, meu filho foi adventista, né? Porque na época, meu pai me tirou, até contei essa história para muitos irmãos, meu pai não deixava eu frequentar a igreja depois dos 10 anos, meu avô faleceu. Então eu acabei indo para a assembleia, junto com ele. Aí meu pai falou para esse irmão, meu filho era adventista, frequentava a igreja junto com meu pai e tudo mais. Adventista, sim, só que ele era da promessa. Aí esse amigo do meu pai bateu no meu ombro e falou assim para mim, nossa, que legal, a gente era primo, né? Eu falei, mas eu era filho de Deus, e você era filho de quem? Não existe separação. Você pode até falar assim, mas
E as igrejas? Irmãos, Deus nos ajunta conforme o seu propósito, amém? Eu sou adventista da promessa, não é porque eu quero, foi porque Deus me chamou para isso. Deus me chamou para essa graça, da mesma forma como Ele chamou os adventistas, da mesma forma como Ele chamou os nossos amigos batistas, os presbiterianos, os assembleianos. Somos todos irmãos, todos. E isso, né, deve ser muito frisado, porque onde o nome de Deus é pregado verdadeiramente, ali existem filhos de Deus. Ali o Senhor reina, o Senhor é Deus da igreja, Ele não é Deus da placa. Deus, Ele é Deus da igreja, amém? E o que Paulo faz aqui? Paulo está lembrando a igreja de Gálatas que eles são ressuscitados de seus pecados, salvos pela graça de Deus. Obrigado. Salvos pela graça de Deus, adotados por Deus, portanto, os membros da família de Deus em pé de igualdade um com os outros. Portanto, herdeiros plenos de todas as promessas feitas ao povo de Deus. Podemos resumir então, irmãos, da seguinte forma esse ponto. A igreja sabia o seu lugar na eternidade, pois eram filhos de Deus e eleitos antes da fundação do mundo, como nós lemos aqui. Na sociedade, pois eles eram membros da família de Deus. E na história, pois sabiam das promessas que tinham sido feitas à família de Deus. Podemos resumir sempre isso. A igreja, ela sabe sempre o seu local, na eternidade, na sociedade, e a igreja sabe o seu local na história. A igreja caminha, irmãos, e a igreja caminha pela graça de Deus. É Deus que nos leva adiante, é Deus que nos capacita para toda boa obra, é Deus que nos traz aqui, é Deus que nos ajunta, é Deus que nos organiza, irmãos. Tudo é feito por Deus e para a honra e para a sua glória. Aí novamente eu pergunto: quem é você? Você faz parte da família de Deus? Você faz parte da família de Deus? Pois se ainda você vive de uma forma imprudente como honesto, perdendo tempo, lamento dizer que ainda não. Não somos filhos de Deus, ao contrário, somos filhos do mundo. E como o mundo vive, irmãos? O mundo vive tentando provar para si mesmo que merece ser filho de Deus, porque faz isso ou aquilo, veste, possui, estuda, cumpre ou sabe. O mundo, ele tenta sempre provar que ele é filho de, que ele merece ser filho de Deus. A todo momento o mundo está aí fora tentando provar para si mesmo: eu sou um filho de Deus, eu mereço ser filho de Deus. E isso deve ser tomado muito cuidado, porque assim como na igreja era enfrentado naqueles tempos os legalistas, que achavam que mereciam ser filhos de Deus, porque tinham que cumprir isso ou aquilo, porque deixavam de fazer isso ou aquilo, a mesma coisa pode nos atingir hoje. Você é filho de Deus porque Deus te chamou, e não por aquilo que você faz, ou deixa de fazer, ou tem, ou deixa de ter. Você é um filho de Deus pela graça de Deus. Só existe uma maneira de ser membro da família de Deus, e de Paulo diz, crendo em Jesus. Mas devemos sempre nos lembrar de que ninguém aqui nasceu filho de Deus. Todos nós fomos feitos filhos de Deus. Que interessante, ninguém aqui nasceu filho de Deus. É como você olhar para a sua história, você só precisa olhar para a sua história e olhar para trás. Alguns aqui tiveram o privilégio de nascer em berço evangélico, e mesmo assim, irmãos, em algum momento a sua consciência se curvou a Deus. Eu tive o privilégio de nascer em berço evangélico, mas a minha consciência só se curvou a Deus quando eu tinha 16 anos de idade. Quando eu tinha certeza que eu não era dono do meu nariz, mas que o Senhor governava a minha vida. Irmãos, a vida se torna tão mais fácil, parece que um fardo cai das costas, quando você diz, olha, eu não sou capaz de nada, Senhor, guia meus passos. Guia, me ajuda, me capacita. Muitos de nós podemos nascer na igreja, mas em algum momento a nossa consciência irá se curvar a Deus. Hoje nós precisamos ter essa consciência. Nós somos filhos de Deus, graças a Deus, amém? Nós somos filhos de Deus, mas devemos ter sempre essa consciência que Deus nos chamou, amém? Quarto ponto, a adoção, portanto, revela a libertação dos filhos pelo sacrifício de Jesus e a sua adoção para Deus. Vamos ler todos juntos? Portanto,
E aí eu pergunto, quem mudou a nossa história, irmãos? Veja que mudança radical nisso. Quem mudou a nossa história? E como foi mudada a nossa história? Foi no tempo que o Pai Celestial determinou, foi na plenitude do tempo, no tempo que Ele julgou ser o tempo certo, no momento exato, Deus, na plenitude do tempo, naquele dia marcado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho desceu na terra e se fez homem e habitou entre nós. Foi Deus, irmãos, foi Deus que resgatou. Foi naquele dia marcado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo que o Filho disse, eu vou resgatá-los. Deus decidiu nos salvar, e além de decidir o que iria nos salvar, Ele decidiu também o modo que nos salvaria. Ele enviou o seu Filho para que fosse derramado o seu sangue e nos fez filhos de Deus. Foi isso que aconteceu. E quem mais teria poder para libertar um escravo a não ser Deus? Deus mandou alguém que seria tanto Deus como homem, vindo do Pai e nascido de mulher, debaixo do jugo da lei, a fim de cumpri-la, a fim de fazer aquilo que nenhum de nós poderíamos fazer. Nenhum de nós, irmãos, nada. O melhor cumprimento, o melhor crente ainda é o maior pecador, necessita da graça de Deus todos os dias. Não existe nada que eu possa fazer para me tornar filho de Deus, merecedor dessa graça. Apenas Deus, apenas o sacrifício do seu Filho que me chamou e me resgatou para isso, não apenas eu, mas a todos vocês, a sua igreja. Ele obedeceu essa lei que nos escravizava perfeitamente e da manjedoura até o Calvário. E mais, não só obedeceu, como também tomou sobre si o castigo, a pena e a condenação sobre si. Irmãos, para que tudo isso? Para recebermos a redenção e a adoção. Deus não precisava fazer nada disso, nada. E mesmo assim, no seu infinito amor, na sua infinita graça, Ele nos acolheu de volta. Nós estávamos todos fora do jardim e Deus nos chamou de volta para a sua infinita graça. Glória a Deus, irmãos. Esse foi o plano da redenção. Esse foi o plano da salvação. Deus enviou o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos resgatar. Ser adotado é ter certeza que Ele enviou o seu Filho e também o seu Santo Espírito aos nossos corações. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Vamos lá? E porque somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito, seu Filho, por meio dele clamamos, Abba, Pai. Deus não só enviou o seu Filho, que já seria maravilhoso, irmãos. Deus ter enviado o seu Filho para sofrer o nosso pecado, para sofrer a nossa culpa e nos resgatar de todo o mal. Isso já seria maravilhoso, mas Ele também enviou o seu Santo Espírito. A igreja não apenas enviou o seu Santo Espírito e distribuiu os dons à igreja. Todos nós estamos aqui e temos a certeza, irmãos, que o Espírito Santo está presente no meio de nós e que o Espírito Santo capacita a sua igreja para a boa obra. Agora pense comigo, isso é como se fosse um processo de família novamente. Quando você tem um processo de família que envolve a adoção, uma pessoa, que aqui nós vamos falar que é o filho, ele apresenta todos os documentos e requisitos para adoção. Todos, ele tem que apresentar todos os documentos, certidões, condições, estudos psicológicos, estudos sociais, para que ele possa adotar uma criança. Quem analisa o documento é o juiz, que nesse caso é Deus. E ele vê que o processo está todo certinho, que o processo de adoção está certo, vai ser carimbado e dado uma sentença de adoção. Quem vai avisar? Quem vai avisar que a criança foi adotada? É o oficial de justiça, nesse caso o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica no seu coração, você é um filho de Deus. O Espírito Santo testifica no seu coração, você é um filho de Deus. Você é adotado, você não pode se esquecer disso. Por mais que as dificuldades estejam presentes, por mais que o mundo esteja feroz, por mais que nós possamos ter dificuldade na nossa casa, na nossa família, até mesmo da igreja, o Espírito Santo não te deixa esquecer, você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus, você é uma filha amada de Deus. Ele testifica isso todo momento em seu coração. E aí que eu coloquei, neste ponto estão presentes dois braços da salvação, a obra objetiva e a obra subjetiva, que eu coloquei. A objetiva foi porque Jesus nos dá a certeza de que somos salvos por Ele. Jesus disse, Ele veio e Ele foi morto, cumpriu a culpa do pecado e nos resgatou. Em seguida, a subjetiva, porque o Espírito Santo nos dá a experiência real que somos filhos e herdeiros de Deus. O Espírito Santo fala ao coração, você é filho de Deus. Você é um filho de Deus, amado, um filho amado e adotado pelo Pai.
E o sexto, ser adotado por Deus é saber quem é o Pai. E aqui eu coloquei, é aquele que orquestrou a história. Nossa, mas o mundo está difícil. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos do nosso Pai, Ele controla a história. E quando você pega isso de todos os exemplos, a Bíblia fala, quando nós estudamos muito aqui a carta de Daniel, e você percebe a todo momento Deus ali controlando a história, controlando, transformando a história, convergindo para o seu santo propósito. Deus controla a história. Nós não estamos aí a Deus dará, jogados nesse mundo, pensando que apenas tudo se concretizará na glória. Não, Deus Ele controla a história, a nossa história. E que na plenitude do tempo ordenou que o seu filho viesse. É um Pai soberano, pois tem o controle de todo mundo. Soberano. A sua vontade nunca será questionada. Todos os seus planos, todos os seus propósitos serão realizados. Deus governa a história, e não a história apenas da igreja, mas a história do mundo, e determinou todas as coisas. Amém? Que Pai é esse que condena pecadores? Como eu disse, é um Pai justo. É um Pai santo que encarnou todos debaixo da lei, mas é um Pai amoroso. Mas tão amoroso que enviou o seu Filho para que se sacrificasse, para que eu e você pudéssemos chamar de Pai. O nosso Pai é o Rei do Universo, juiz da história, Redentor e Salvador. E o Espírito não nos deixa esquecer que Ele é o seu Pai. Esse é o nosso Pai. Às vezes a gente pensa olhando assim, pensando nas questões, nossa, mas a vida está tão difícil, está tudo tão complicado. Ou não, a vida está boa nesse sentido. Foi pelo meu esforço? Jamais, irmãos, jamais. Tudo que temos, tudo que recebemos, veio de Deus primeiro. Deus, Ele controla a nossa história, os nossos planos, e a sua vontade é realizada na igreja para o seu santo propósito. Ele é um Deus, Ele é o nosso Pai. Amém? Conclusão. Depois de tudo isso que eu disse aqui, irmãos, nós só temos 3 alternativas que eu vou discorrer aqui. 3 alternativas. Ou a gente é escravo, ou a gente é um filho, ou a gente ainda é filho pensando que é escravo. Não existe uma terceira opção para a igreja. Não existe uma quarta vertente, em cima do muro. Ou a gente é filho, ou a gente é escravo, ou a gente ainda é filho que pensa que é escravo. Não existe uma terceira forma, não existe uma quarta forma de pensar. Como eu disse, se somos escravos, significa que ainda não cremos em Jesus Cristo, porque ainda